Boa noite de salvação em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família, os teus celeiros, né? Hoje nós vamos meditar aqui no Salmo 51, que é um salmo de confissão, um salmo de arrependimento, que muitas vezes, né, eu tenho um postzinho que eu posto sempre, que antigamente tinha. Hoje poucos têm sapateiro, né? Mas o posterzinho é um sapateiro, mas ele não está consertando o sapato, ele está com um avental. Ele está costurando corações dilacerados, corações partidos, corações feridos, costurando literalmente, como se ele estivesse costurando um sapato. E aquilo mexeu muito comigo, que eu guardei na minha galeria, né? Porque muitas vezes nós queremos proteger demais, protegemos demais os nossos filhos e automaticamente nós cometemos também grandes erros e muitas vezes geralmente nós nos arrependemos, porque quando nossos filhos crescem, quando eles casam, vão embora, né? Vão construir a sua família. Ele não é mais ele continua sendo teu filho, mas não é mais aquele menino, não é mais aquele filho. Agora ele é um homem, ele tem a sua família, ele está construindo o seu lar, né? E assim é a vida, né? E quando o cordão umbilical não se corta com tanta facilidade. Ele vai se cortando através do tempo. Muitas vezes ele permanece e outras vezes eles são cortados brutalmente por mágoas, por ressentimento, por palavras que acaba trocando as farpas, né? Que vai ferindo um ou outro, e chega um tempo que uma das partes, né? Eles tomam a decisão de não nos ferir mais, de nos perdoar, que os laços sanguíneos, os laços de amor são laços maiores, porque foi Deus que assim, né, nos deu. E quando nós conhecemos a palavra do Senhor, assim como Davi, ele se arrependeu. Aqui ele fala, o arrependimento de Davi foi da traição, né? Da cilada que ele preparou, né, para o marido de Betseba, né? Que era seu fiel escudeiro. E o profeta Natã despertou ele, disse que ele pecou, que ele errou, né? E contou uma parábola para que ele entendesse. E quando ele entendeu amargamente, ele se arrependeu, né? E foi confessar ao Senhor o seu pecado. E assim somos nós. Nós nos arrependemos, nós confessamos ao Senhor, mas nós temos um membro, né? Que é a nossa língua, que eu sempre, quando eu oro, né? Eu tenho orado ultimamente, que eu tenho pedido ao Senhor, do mesmo jeito que o profeta Isaías disse, né? Quando ele viu a morte do rei, né? Ele pediu, né? Quem enviarei? Aí envia a mim. Mas ele disse, eu tenho os lábios impuros. Assim somos nós temos os lábios impuros. Então o Senhor, né, o anjo veio com uma tenaz de fogo e tocou nos lábios de Isaías. E essa é a minha palavra, a minha oração. Que o Senhor, que o anjo toque nos meus lábios, para que eu não venha ferir, para não ser ferida. Porque quem com ferro fere, com ferro é ferida. Né? Que ao mesmo tempo, porque não adianta você pede perdão hoje, mas você não se limpa, você não perdoa de verdade. Porque quando você perdoa, você se liberta da culpa, né? Aquilo não dói mais em você não fica falando todo dia.
você não fica falando daquilo. Aquilo vai sendo esquecido com o tempo. Você não vai esquecer que você não ficou maluco, mas aquilo vai sendo anulado na sua mente, você não vai falar mais, porque você resolveu, porque quando nós nos perdoamos, ou quando nós pedimos perdão, nós nos saramos, nós nos curamos. E muitas vezes a gente tem mágoa de pessoas que a pessoa nem sabe que nós temos mágoa dele, que nós temos raiva, ódio, alguma coisa assim parecido, né? Tem um sentimento ruim contra a pessoa nem sabe. Nós que ficamos ruminando aquilo, nosso pecado, dentro de nós. E quem está adoecendo somos nós. Por isso que nós vamos aprender aqui com o profeta, com o rei, né? Que ele também reconheceu o seu erro, que diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazes na verdade, no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que não exaltem os ossos que tu quebraste, esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados, apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim, Senhor, um espírito inabalável. Não me repuses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os seus louvores. Pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário, eu os daria. E não te agradas de holocausto. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrido. Não desprezarás o Senhor Deus. Faz bem a Sião, segundo a tua boa vontade. O Sião aqui é a tua casa, é a tua vida. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o altar te oferecerão novilhos. Nesse tempo, eles ofereciam esses holocaustos ao Senhor. Mas no dia de hoje, o holocausto, o sacrifício que Deus quer de mim, de você, é a oração, nosso coração contrito, limpo de todas as amarguras da vida. Aleluia! Todas as pessoas podem receber perdão de Deus, verdade, se estiverem verdadeiramente arrependidos,
porque muitos perdoam de boca para fora, mas o coração ainda está retendo a mágoa, retendo a dor, e é preciso abrir a porta para que essa dor saia, para que essa casa seja limpa, teu espírito seja limpo e a ferida seja sarada. O perdão tem o poder de curar. É um dom maravilhoso que Deus nos dá de graça, porque Jesus Cristo já pagou o preço de todos os nossos pecados na cruz. Entretanto, as cicatrizes do pecado podem permanecer por muito tempo. Um aborto, um adultério, palavras horríveis que feriram uma pessoa amada, maus tratos, crianças desprezadas pelos pais, entre outros. São pecados que sobrecarregam o coração de culpa, a ponto de tornar insuportável conviver com eles. Se você está arrependido e sofre com o pecado do passado, ore o Salmo 51, peça perdão a Deus. Confie na sua graça e na sua misericórdia, porque a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Por isso estamos aqui. Quando Deus nos segura em seus braços e vê o nosso arrependimento, nosso remorso e tristeza, Ele enxuga nossas lágrimas, nos perdoa e restaura nossa alma. Com o perdão de Deus é possível seguir adiante com esperança e fé. Basta que você creia e bote para fora, né? Expresse. E às vezes eu estou aqui da pia, estou falando com o Senhor, estou orando em voz audível, né? E meu filho diz: mãe, fala para falar com Deus, não precisa você expressar a tua voz, porque Deus habita dentro de você. Você é o templo do Espírito, né? Fala em espírito com o Senhor. Mas muitas vezes, quando nós estamos, né, vivendo algumas situações, eu tenho necessidade de expressar através da palavra, através da oração. Quando eu tenho um secreto com Deus, eu consigo orar silenciosamente. Mas quando a dor é grande, eu tenho que externar ela, botar ela para fora, para que eu venha ser curada, para que eu venha ser liberta. Porque eu sou falha, eu sou pecador, eu sou pó, eu sou cinza. E a misericórdia do Senhor que estende as mãos todos os dias para mim. Porque se não fosse a misericórdia do Senhor, eu não estaria aqui, né? Mas muitos não têm a capacidade de dizer que eu sou pecador. Mas nós estamos no caminho para que nós venhamos ser libertos, venhamos ser tratados, venhamos andar, né, segundo a vontade do Senhor, fazer o bem sem olhar a quem. Mas a nossa primeira missão, né, como missionário, sacerdote, sacerdotisa, é dentro do nosso lar. E é a missão mais difícil, porque os lá de fora, eles te ouvem, mas o de dentro de casa é muito difícil, muito difícil. Meu louvo ao Senhor, né, que meu filho mais velho, nós fomos criados na religião católica, e ele andava até na carteirinha com a oração de São Bento, né? E ele foi para um retiro e teve um encontro com o Espírito Santo, né? E se converteu, mas não foi fácil para ele, teve dificuldade, teve desemprego, teve muitas coisas, mas ele venceu, né? Está firme com sua família, né? Na presença do Senhor, e eu glorifico ao Senhor Jesus por isso. Agora, meu filho mais novo, ele não está, mas ele está estudando várias religiões, está descobrindo, né? É natural que
ele tem problemas, né, neuropsicológicos, autista, tem TDAH, então ele também tem curiosidade de conhecer, de saber como funciona. Então ele ainda não decidiu, mas está procurando dentro de si um caminho. E eu louvo ao Senhor por isso. Muitas vezes, quem tem filho autista adulto, né, que não é tratado porque tem um ano, né, que foi diagnosticado, mas até chegar a um diagnóstico real, foi um ano, uma caminhada, quanto estresse, quanto... E antes, né, já tinha o estresse. E agora, assim, tá caindo os grãozinhos da ampulheta para poder resolvermos, né? Para poder ele ter direito a um tratamento, uma medicação, né? Porque a medicação é cara, mas com dificuldade, né? Um mês compro, mês sim, mês não. Mas eu creio no Deus Todo-Poderoso, no Deus que salva, no Deus que liberta, né? E que ele vai encontrar o caminho dele, que ele vai ser tratado, que ele vai trabalhar, vai realizar os seus sonhos e os seus desejos, porque nós temos sonhos, né? Aqui no Salmo 71, né? Que fala o Salmo da velhice, diz, né, que nós realizaremos, nós seremos como árvores frondosas, nós realizaremos nossos sonhos, nossos desejos, o nosso coração, porque enquanto há vida, há esperança. Eu tenho esperança e eu tenho fé no Senhor Jesus, caminhando na minha pouca força, né? Eu permaneço buscando ao Senhor, porque o Senhor, ele é poderoso, né? É 71, a súplica do ancião, tá aqui na minha Bíblia, né? Para muitos sou como não, aqui, pois fala contra mim meus inimigos, dizendo na velhice. Peraí que eu vou chegar. Aqui no versículo 18, né, fala assim: não me desampare, pois, ó Deus, até a minha velhice, até que eu tenha declarado à presente geração a tua força e à vindoura o teu poder. Ora, a tua justiça, ó Deus, eleva até os céus, grandes coisas tem feito, Deus, que é semelhante a ti. Tu que me tens feito ver muitas angústias e males, porque diz que nós somos como uma palmeira, né? O vento vem, a gente vira, mas a raiz está presa. Depois nós, aprumamos e ficamos de pé. Eu acho que eu estou assim, mas eu vou ficar assim, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Jesus abençoe a tua família, a tua casa, os teus celeiros. Que Deus seja contigo por onde você andar. Leia a palavra, medite, porque a palavra é a nossa bula, é o nosso manual do cristão, é a nossa bússola. Tá bom? Jesus abençoe. Dá um like, compartilha, ajuda a missionária. Quero chegar a 1000 vídeos, né? Quero que essa palavra alcance muitas pessoas. Porque às vezes a pessoa está, né, que eu tenho assistido vídeos aqui, assim, a pessoa está lá na roça, está, sabe, está precisando ouvir, está desalentado, desencantado com a vida, a chuva que não vem, a plantação que não prospera, que não cresce, né? O animal que fica doente, fica triste. Aí vem uma palavra de Deus para alegrar. Deus é contigo, Deus vai abençoar, já está abençoando, porque só o fato de nós acordarmos, respirarmos, estarmos vivos, já é bênção. Amém? Glória a Deus.